Vamos tomar um café comigo? Oi, meu nome é Paloma, bem-vindos ao meu canal e pega seu cafezinho que a gente vai falar sobre espiritualidade. E pra quem tá começando na espiritualidade, eu já vim aqui pra tirar a sua ilusão de que você vai entrar pro mundo da espiritualidade e vai ser um mar cor-de-rosas, arco-íris e unicórnios e que tudo vai se encaixar perfeitamente e que sua vida vai fluir. Não é bem assim. O caminho para a espiritualidade é muito difícil. Você vai ser testado a todo momento. Naquele momento em que você está conectado ali com seus guias e você pedir para eles: abra meus caminhos, mude a minha vida, se prepara. Porque eles vão atender o seu pedido. Ah, mas isso não é bom? Depende. No início, não. E você provavelmente não vai entender o que está acontecendo. Porque sabe aquele ditado que fala assim? Quando você pede para abrir os seus caminhos é quando a tenda desmorona? É isso. A sua vida vai virar de cabeça para baixo. Tudo que você achou que estava fazendo certo vai dar tudo errado. Ah, mas por que isso? Porque o que você estava achando que era aquilo ali, na verdade, não é. E o que você acha que tá dando tudo errado, na verdade, tá caminhando para dar tudo certo. Só que a gente, quando tá passando no meio do fogo, a gente não consegue enxergar isso. E aqui eu vou te falar de experiência própria. A maior dificuldade que todo mundo tem dentro da espiritualidade é aguentar o tranque. É você aguentar o meio da batalha. É você aguentar enquanto você tá ali, quando eles desmoronam sua tenda. Quando o tijolo cai em cima da tua cabeça, é você aguentar aquilo ali. Porque eu me lembro de todas as vezes em que eu pedi algo para a espiritualidade, em que eu pedi para abrir meu caminho, ou que eu pedi para melhorar em algo, foram os piores momentos em que eu já passei e foi os piores choros que eu já tive de achar, eu não vou aguentar passar por isso aqui. Não é possível, tá dando tudo errado. Como é que... Eu pensava assim, sabe aquele ditado? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? Eu ficava muito com esse ditado em mente, que eu falava, cara, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Não é possível, eu tô fazendo alguma coisa de errado. Só que eu não conseguia compreender que não tinha nada dando errado. Só que tudo que eu achei que eu tava no caminho certo, eu não tava. Que a espiritualidade tinha coisas muito maiores, muito melhores para mim. Só que para eu ganhar aquilo ali, primeiro eu ia ter que aprender muita coisa, eu ia ter que amadurecer muito. E é nesse aprendizado e nesse amadurecimento em que o caos acontece. Porque a gente não aprende com abraços e beijinhos. A espiritualidade fala assim, você quer? Eu vou te dar. Mas para você ter aquilo ali, você tem que ser uma pessoa melhor, você tem que amadurecer mais, você tem que aprender algumas lições para você ganhar aquilo ali. E quando a gente para analisar isso, faz muito sentido. Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa que quando a gente tem, ou a gente não dá valor, a gente não sabe aproveitar aquilo, a gente não sabe como receber aquilo, porque a gente ainda não está preparado. Então a espiritualidade vai te preparar para você viver aquilo da maneira como você deve viver, para você desfrutar daquilo da maneira que você deve desfrutar e dar o devido valor. Sabe aquela frase que fala assim, as pessoas só dão valor quando perde? É porque receberam algo sem estar preparado para receber aquilo e aí não sabe reconhecer o valor daquilo. Então a espiritualidade, ela vai te preparar para quando você ter aquilo, você realmente ter e não perder. Porque você vai saber dar o valor daquilo, você vai saber lidar com aquilo quando aparecer alguma dificuldade, quando aparecer alguma situação que não te agrade, ele está te preparando. E a preparação é na dor. Eu lembro de coisas que eu pedi, que eu tenho hoje, que assim, eu nunca sonhei que eu poderia ter, e eu tenho, mas antes de eu ter, eu tive as piores crises de choro que eu já pude ter, de pensar assim, cara, tá dando tudo errado, eu não vejo a luz no final do túnel, eu não vejo saída. Mas eu confiei e fui. E hoje eu vivo coisas que eu nunca imaginei que eu ia viver. Eu achei muito necessário a gente ter essa conversa
Porque eu tenho a impressão que muita gente acha que espiritualidade é um mar de rosas. E as pessoas acabam desistindo do caminho na espiritualidade porque quando elas enfrentam a dificuldade, elas param de acreditar, como assim, poxa, eu entrei na espiritualidade, eu comecei a cultuar a espiritualidade para poder as coisas melhorarem e tá dando tudo errado, então isso aí é balela, isso não acontece. Não é bem assim. Quando tudo começa a dar errado, a única coisa que você tem que fazer é não desistir. Juro, vai no trancos e barrancos, vai com medo, vai sem coragem, levanta da cama mesmo querendo sem levantar, porque tá caminhando. Só faz, só não desiste, só não para no meio do caminho. Porque você tem coisas a aprender ali. Começa a analisar tudo. Começa a analisar suas atitudes, começa a analisar seu pensamento, começa a analisar o seu dia a dia para você tirar lições daquilo ali, para você poder tirar aprendizados daquilo ali. Quanto mais cedo você aprender, quanto mais cedo você amadurecer, mais cedo você vai ter o que você precisa. Se você ainda não conseguiu o que você precisa, é culpa única e exclusivamente sua. Você ainda não aprendeu aquilo. Se você continua passando pela mesma situação de novo, é porque você ainda não aprendeu o que você precisa aprender com aquilo. E eu tomei o esporro mais pesado que eu já poderia tomar justamente por isso. Vocês já tomaram um esporro de Exu? Você tem vontade de chorar no esporro de um Exu. Tinha uma situação em questão que sempre que quando ela acontecia, essa situação me tirava do sério. Eu saía da caixinha completamente. Parecia que eu esquecia tudo que eu já aprendi sobre espiritualidade. Quando aquela situação acontecia, eu ficava atordoada. E aí eu sempre passava por essa mesma situação, sempre de novo. E aí teve uma vez que eu passei por essa situação e eu pedi para ajuda da espiritualidade para me acalmar. Que eu falei assim, me ajuda, pelo amor de Deus, não é possível que eu fique tão atordoada assim, eu não sou assim, me ajude a me acalmar, me ajuda a acalmar minha mente, meus sentimentos. E aí meu Exu chegou e falou assim, você vai ter que passar por essa situação, mas quantas vezes até você aprender, porque não é possível. Você passa de novo e você não aprende. Quantas vezes mais você vai ter que ficar nesse estado aí até você aprender? Porque você tá nesse estado porque você quer. Você tá assim porque você deixa ficar assim, porque você deixa te atingir. Quantas vezes mais você vai ter que passar até você aprender? E aí foi aquele tapa de luva, sabe? Eu parei, pensei, eu falei, cara, parece tão simples, né? Nossa, é só você tirar o aprendizado dali. Mas não é simples, não. Porque quando a gente está vivendo ali aquela situação, nós somos seres humanos. Então é normal a gente ter reações com os nossos sentimentos. A gente deixar, às vezes, o nosso sentimento tomar conta daquilo ali. E aí eu parei, analisei, eu falei, não, de fato, eu preciso aprender isso aqui. Eu preciso modificar isso aqui em mim. E aí você acha que, eu entendi então a lição, então tudo bem, eu não vou passar mais por isso. Não. A espiritualidade vai fazer você passar pela mesma coisa de novo para saber se você realmente aprendeu. Porque assim, quando você pede paciência, você não vai achar que a espiritualidade vai formar uma luz em volta de você, deixando que nada te atinja, deixando que você tenha paciência. Ele vai te colocar em todas as situações que tiram sua paciência para você aprender a ter paciência. Porque, gente, não tem como você burlar a espiritualidade, não dá. Você só aprende quando você passa pelas situações e você muda dentro de você. A espiritualidade, ela não tem como influenciar em nossos sentimentos e nossos pensamentos, fazendo a gente se tornar seres de luz, até porque a intenção da evolução espiritual é essa. É você se tornar um ser, né, daqui a sei lá quantas encarnações, de luz. Você se tornar um ser muito evoluído. E a gente evolui como? Pela dor, aprendendo com as situações. Então não tem como, é impossível a espiritualidade
pegar e melhorar. Não, vou melhorar os seus sentimentos, vou melhorar os seus pensamentos. Eles vão te dar o caminho. E aí, basta você caminhar. Você que tem que fazer essa caminhada aí. E como que você vai fazer essa caminhada? Passando pelas situações e aprendendo com elas, evoluindo com elas, amadurecendo com elas. Vamos dizer, por exemplo, que você é uma pessoa que tem vício em fumar. E aí você decide que você não quer mais fumar. Você vai pedir para todas as pessoas ao seu redor pararem de fumar? Você vai evitar qualquer lugar, você vai deixar de ir a qualquer lugar que tem alguém fumando? Não, né? Você precisa mudar você. Você precisa estar ali no meio de pessoas que fumam e mesmo com vontade de fumar, resistir e falar, eu não vou fumar. É isso. Quando você pede algo para a espiritualidade, como eu dei o exemplo, eu quero ter mais paciência. A espiritualidade não vai te colocar em lugares somente serenos, com paz, tranquilidade. Ele vai te botar ali em todas as situações que você normalmente perde sua paciência para você aprender a se controlar, para você aprender a não deixar aquilo te afetar. Então, quando a gente coloca às vezes em palavras, parece um pouco óbvio, do tipo, cara, eu tô passando pela mesma situação porque eu preciso tirar algum aprendizado dali, mas não é tão óbvio. Quando você passa por aquela situação de novo, você não consegue ver nada além daquilo. Daquela situação que te tira a paciência, que tira a sua paz, que te deixa atordoado. Você não consegue enxergar o aprendizado ali. Você não consegue enxergar que, cara, basta eu aprender com isso aqui e mudar em mim. Mudar como eu lido com essa situação. E aí eu vou indicar esse livro aqui para vocês, Diário Estoico. Esse livro é para você ler uma página por dia. Eu confesso que a primeira vez que eu li ele, eu não li uma página por dia, porque eu queria saber tudo aqui, adquirir esse conhecimento aqui, então eu li de uma vez só. E aí, hoje em dia, às vezes eu preciso ler alguma coisa, eu pego, abro uma página dele e leio. Por que eu tô indicando esse livro? E eu acho que é um livro que todo ser humano deveria ler. Porque com ele eu entendi o quê? O que tá fora do meu controle tá fora dos meus pensamentos, tá fora dos meus sentimentos. Que às vezes a gente se atordoa com coisas que não aconteceram e nem vão acontecer. Às vezes a gente fica perturbado com alguma situação que não tem como a gente resolver, que não tem o que fazer. E entender isso me ajudou muito. Entender que se eu olho para uma situação e eu não consigo fazer nada sobre aquela situação, se está fora do meu controle, realmente fora do meu controle, aquilo não fica na minha mente, aquilo não fica nos meus sentimentos. Eu não vou me desesperar por conta disso. Algum motivo tem, seja espiritual, seja do universo, seja do cosmos, para aquilo estar acontecendo. Então eu vou seguir o fluxo, eu vou seguir meu caminho, eu vou continuando porque lá na frente alguma coisa vai se resolver, alguma coisa vai acontecer para aquilo ali ter uma resolução. Se não tem como eu resolver, está fora dos meus sentimentos e do meu pensamento. Ponto. E esse livro aqui, ele me ajudou muito a entender isso. E vocês não sabem a diferença gigantesca que isso fez na minha vida. Imagina que você tá nessa situação. E essa situação sempre te tira do sério. E aí você vai passar por ela de novo. Aí você se pergunta assim, tem como eu resolver essa situação? Se não tiver como você resolver, se depender somente às vezes dos outros ou de fatores externos e tá fora do seu alcance, para de se irritar com aquilo. Para de deixar aquilo te atordoar, de te perturbar. Se não tem como você resolver, não tem por que você deixar aquilo te perturbar tanto. Na verdade, você não tem que deixar de perturbar nada, você não tem como você resolver. E às vezes a lição que você tem que aprender é somente essa.
Para de se perturbar com aquilo, para de deixar aquilo te afetar. O caminho para a espiritualidade é maravilhoso? É. A espiritualidade é muito boa com você? Sempre. Mas a gente precisa aprender. Mas não é um caminho de rosas, não é unicórnios e arco-íris. Muito pelo contrário. Então esteja preparado. Esteja preparado para passar pelas dificuldades que você precisa passar. Esteja preparado para ver a sua casa desmoronar. Porque, meu amigo, uma vez que você entra para a espiritualidade, a sua vida vai virar de cabeça para baixo. Mas vai ser a melhor coisa que vai te acontecer. Sério, vai ser a melhor coisa que vai te acontecer. Aí eu vim aqui ter esse papo com vocês justamente pra não desiste. Porque eu recebo muita mensagem de gente falando assim, cara, eu tento me manter firme na espiritualidade, mas parece que tudo dá errado. Aguenta o tranco. Sabe, se a espiritualidade tá te dando aquilo é porque ela sabe que você consegue aguentar. E muitas vezes eu já passei por situações que eu achei que eu não ia aguentar. Eu falava assim, eu não tenho forças para aguentar isso. Mas você tem. A gente é mais forte do que a gente pensa. E a espiritualidade não deixa a gente desamparado em momento nenhum. E ela não te dá nada além daquilo que ela sabe que você pode suportar, mas você tem lições a aprender. Então comece a se autoanalisar sobre todas as situações. Porque tem coisas que você não tem o que fazer sobre aquilo, você só tem que continuar, você só tem que continuar caminhando. Mas tem coisas que você realmente pode fazer, você pode mudar. E a espiritualidade às vezes está esperando isso. Está esperando você levantar e tomar a atitude que você sabe que precisa tomar, mas você está com medo de tomar. Não dá para a espiritualidade abrir a porta para você se você não levantar e botar a mãozinha ali na maçaneta. Quando eu era mais nova, eu tinha uma ideia da espiritualidade assim. Por exemplo, se eu pedir um emprego novo para a espiritualidade, eu quero um emprego assim, assim, assado. Só que não dá para eu pedir demissão assim desse emprego aqui, porque eu preciso pagar contas, eu preciso, sobreviver e eu não tenho renda se eu pedir demissão aqui. Aí eu achava que assim, pedir um novo emprego aqui, detalhei do jeito que eu quero, quero assim, quero assado, quero... Aí eu vou primeiro me planejar, vou juntar dinheiro para ter uma reserva aqui desse emprego que eu tô, até eu conseguir pedir demissão. Aí eu achava que a espiritualidade funcionava assim. Como que a espiritualidade realmente funciona? Olha, eu quero esse novo emprego assim. Ele é assim, ele é assado, Sabe o que a espiritualidade vai fazer? Ele vai chutar o pau da barraca desse emprego aqui. Ele vai te tirar desse emprego aqui à força, sem você ter nenhum planejamento, e aí depois ele vai te dar esse aqui. Parece simples. Não, porque quando você perde esse emprego aqui à força, você se desespera. Você fala assim, meu Deus, socorro, e agora? Vou morar na rua, vou passar fome, e aí esse é o problema nosso. Que a gente se desespera diante das situações de dificuldade. E aí, nesse desespero aqui, você não consegue enxergar que ele já tá abrindo a porta para esse emprego aqui que você pediu. E às vezes vai levar tempo para você pegar isso aqui. Porque para você ter esse aqui, você precisa merecer. Tudo a gente precisa merecer e a gente precisa amadurecer também. Então ele vai te dar ali umas situações para ver se você realmente tá apto para isso aqui. E aí cabe a você tirar proveito dessas situações, aprender com elas, falar, cara, o que eu preciso aprender com isso aqui? O que eu preciso amadurecer com isso aqui para você ganhar isso aqui? Tudo que eu já pedi para a espiritualidade, quando eu decidi o que eu queria, que falei, não, eu quero isso aqui. O que eu já tinha desmoronava, assim, sem mais, sem menos, desmoronava. Por exemplo, eu trabalhava em um escritório e aí fazia meu serviço lá, muito bem, tinha problema nenhum.
Só que eu sabia que eu não queria aquilo pra minha vida. Eu sou formada em administração, mas eu sempre detestei trabalhar nessa área. Mas eu tava ali meio perdida da vida, sem saber de fato o que eu queria. Então eu só segui o fluxo e continuava trabalhando. Até que me veio assim, cara, eu quero ter a minha marca de roupas. É isso que eu quero. Eu já tinha tentado isso lá, mas eu era adolescente, tinha 17 anos, não foi pra frente, enfim. Mas eu sempre gostei dessa área de roupas, de moda e etc. Eu quero ter a minha marca de roupas. E aí eu sentei, planejei e falei, tá, como é que eu vou fazer isso acontecer? Não, vou fazer assim, assim, assado, tá. Já tinha tudo planejado como que eu ia começar a minha marca de roupas. E aí eu falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero isso aqui. E nisso, eu planejei como eu iria fazer, mas também planejei os meus gastos. Eu falei, poxa, eu preciso tirar tanto por mês do que eu ganho e ir guardando, e quando eu tiver tanto, eu consigo dar início à marca, Eu tinha tudo planejado tão bonitinho. E aí, o que aconteceu no dia seguinte, após eu ter certeza que era aquilo que eu queria? Tipo, não, é isso que eu quero. Eu falei, eu nasci pra fazer isso aqui da vida, sabe? No dia seguinte, eu fui demitida do meu emprego. Sem mais nem menos, sem explicação nenhuma. Até o meu chefe falou assim, eu não tenho motivos pra tá te demitindo. Eu só acho que não tá dando certo. Eu falei, não, mas me fala, errei em alguma coisa? Ele, não, seu trabalho é ótimo, é excelente. Tipo, a própria pessoa não tinha motivos ali pra estar me demitindo. E no dia seguinte, e aí eu chorei horrores e foi um desespero, que eu falei, cara, e agora, sabe? Poxa, tava tudo planejadinho, tudo direitinho, tudo certinho pra caminhar desse jeito, mas não é assim que funciona. Sabe o que acontece muitas vezes? Talvez se eu continuasse naquele emprego, eu não ia conseguir realmente me dedicar à minha marca. Talvez eu ia ficando acomodada e acomodada ali, ia ter medo de um dia sair dali. A demanda do trabalho não ia deixar eu me dedicar 100% o que eu precisava para a minha marca. E aí existem muitos porquês que a gente não sabe e que a espiritualidade sabe, que é por isso que ela chuta o pau da barraca para você. Porque ela sabe que o melhor para você, ela sabe do que você precisa. E ela sabe que você precisa passar pelas dificuldades que você vai passar para você poder saber dar valor àquilo ali. Um outro exemplo é que eu e minha esposa, a gente morava em um certo apartamento. E era um apartamento que eu adorava, ela adorava. Porém, a gente queria algo maior, a gente queria algo que atendesse às nossas necessidades, que aquele ali já não estava atendendo. Mas a gente sempre ficava assim, sabe? Poxa, é um bom apartamento, numa boa localidade, num preço bom. Tipo assim, ele tinha muitas vantagens pra gente simplesmente entregar as chaves e sair dele. Então a gente até pesquisava outros apartamentos, mas ficava naquela assim, cara, sabe aquele medinho de deixar esse aqui e o outro não ser tão bom? Mas aquilo tava tão forte do tipo assim, a gente realmente precisa de um apartamento que atenda melhor as condições que a gente precisa hoje. E nisso a gente começou a idealizar o apartamento que a gente queria. E a gente começou a pensar, o chão tem que ser assim. Tem que ter tantos quartos, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter papapá. E a gente já tinha um apartamento idealizado tal que a gente queria. Aí, um belo dia, no meio do carnaval, o proprietário pede o apartamento. Sem mais nem menos, a gente não tinha. E assim, se você mora no Rio de Janeiro, ou se você tem uma noção, você sabe que você achar um apartamento no meio de carnaval ainda é quase impossível. Porque muitas pessoas que às vezes alugam fixo para aquele momento, se tá com o apartamento vazio, ele vai alugar ali para aquela temporada. Então, foi um caos. A gente se desesperou, falou, meu Deus, pra onde a gente vai? Não tem pra onde a gente ir. Os apartamentos que a gente tava olhando era tudo horroroso. A gente falou assim, cara, a gente não quer ir pra um apartamento horroroso. A gente quer ir pro melhor. E os melhores estavam tudo um preço altíssimo. Aí eu respirei fundo.
e tava um caos. Era aquele caos do tipo, a gente pediu o apartamento novo, a gente queria, mas a gente não tinha coragem de pegar e sair, entregar as chaves. Então o que a espiritualidade fez? Ele foi lá, tirou o apartamento da gente. Falou, tipo assim, é tipo um pontapé, sabe? Tipo, pô, vai, sabe? Só que no meio do caos a gente não consegue perceber isso. Chegou a ser bizarro que todo apartamento que a gente via, que a gente gostava do apartamento, gostava da localização e era um preço que a gente podia pagar, quando a gente ligava pra marcar e ir lá visitar, já tinha sido alugado. No mesmo momento, tipo assim, chegou a ter um apartamento que a pessoa falou, poxa, a menina acabou de fechar há 1 minuto atrás. Entendeu? Era coisa assim, bizarro, tipo, parecia realmente todas as portas se fechando. E aí eu pedi pra Iemanjá, falei, Iemanjá, me ajuda. A gente precisa de um apartamento que seja isso, tenha isso, tenha isso, tenha isso. E eu falei tudo que a gente queria que tivesse nesse apartamento novo, mas que dê num preço que a gente consiga arcar. E eu prometi pra ela, eu falei, se a gente conseguindo esse apartamento, eu vou fazer o altar mais bonito pra você ali. O primeiro altar da nossa casa vai ser o seu e vai ser o altar mais bonito. E aí, no dia seguinte, a gente encontrou um apartamento com tudo que a gente queria. Literalmente tudo. E é por isso que o altar dela é lindo. Todo mundo lá do Instagram, sempre quando vê o altar da Iemanjá, pergunta de onde são as coisas, de onde ela é, que é o mais bonito. Que realmente foi a promessa que eu fiz pra ela e ela que toma conta aqui dessa casa. Então, assim, a espiritualidade é maravilhosa? É. Mas lembre disso quando você estiver ali no meio do caos. Eu acho importante todo mundo que está começando nessa jornada saber disso. Saber que o caos faz parte. Saber que você está passando por isso por um propósito. Você precisa aprender, você precisa amadurecer. Então comece sim na espiritualidade, mas não desista na dificuldade. Porque sempre vai ter dificuldade, porque você sempre vai ter que aprender. A gente tá aqui nesse planeta para aprender, para evoluir. Então a gente nunca vai parar de aprender. Para a gente aprender, a gente tem que passar pelas situações de dificuldade. Então nunca vai deixar de ter dificuldade. Mas saiba parar, analisar você, o seu comportamento, os seus sentimentos, o seu pensamento, que é de grande importância, as suas atitudes mediante as situações, porque é isso que você está precisando aprender, porque é isso que você está precisando amadurecer. E agora, tendo tudo isso em mente, de todos esses 3 vídeos que eu já trouxe aqui para vocês, que é para vocês entenderem um pouquinho, porque eu sei que tem muita gente aqui que não tem a menor noção sobre o que é a espiritualidade. Por isso eu achei importante falar tudo isso para vocês terem um entendimento realmente do que é. Até para você saber se isso serve para você ou não. Às vezes você não pode querer isso para sua vida. E tá tudo bem. Então, tendo tudo isso em mente, acho que agora a gente pode começar a se aprofundar um pouco mais em questão de rituais, de defumação, banhos de erva, velas e tudo mais que vocês me perguntam tudo. Esses 3 vídeos eu acho que foram de suma importância para vocês entenderem aonde vocês estão se metendo, entenderem o que vocês estão fazendo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo!